Olá, meu nome é Leonardo Calheiros, esse é meu primeiro vídeo e a partir de hoje, dia 17 de julho de 2012, eu vou começar a fazer vídeos publicados no site futeboldeverdade.com.br. E acho que para o primeiro vídeo, eu que acompanho muito a internet, acho que o pessoal mais gosta de falar, discutir, é sobre contratações, sobre os reforços. O futebol brasileiro que hoje tem possibilidade de contratar grandes jogadores, devido a uma melhora na economia. Os patrocinadores hoje em dia investem muito mais no marketing dos clubes, tanto em contratações quanto em tentar manter suas revelações. Então acho que para começar esse vídeo aí eu vou começar a falar dos destaques dessa janela que se abriu no meio do ano. O brasileiro que nesse momento está na 9ª rodada do campeonato, ainda muito cedo para se discutir, muito embolado ali no meio da tabela, mas tivemos duas contratações de impacto. Acho que a principal delas, a mais falada, foi o Seedorf pelo Botafogo. Achei uma grande contratação, particularmente, principalmente no lado do marketing. No futebol, a gente vai descobrir com o tempo. Não sei como é que o Oswaldo de Oliveira, técnico do Botafogo, vai escalar ele no time. Eu tiraria o Felipe Gabriel, acho que para deixar o meio de campo bem equilibrado, mas essa parte tática a gente fala depois. Mas o cara chegou, está fininho, apesar de ter uma idade já avançada, ele parece que está bem, parece estar motivado, querendo jogar futebol, e eu acho que foi muito bom para o futebol brasileiro em si. Outro jogador de destaque internacional que chegou no futebol brasileiro foi o Forlan, que chegou no Internacional, jogador que foi considerado o melhor jogador da Copa de 2010, se não me engano. Jogou muita bola, o Uruguai que foi eliminado das semifinais. E com um time que o Internacional já tem hoje, um elenco forte, se tornou candidato, eu acho, ao título brasileiro, um dos candidatos, né? Junto com outros times, assim, eu acho, como o Corinthians, que apesar de estar atrás por ter priorizado a Libertadores, também acho que ainda continua um dos favoritos. O Santos, com esse time que está, apesar de não estar ainda encaixado como estava no ano passado, sempre vai ser favorito com esses jogadores que tem. O Fluminense, com o elenco que tem. Acho que o Botafogo ainda estão correndo atrás ali, mas também brigam. Tem muitos times que você não pode descartar: São Paulo, o Atlético Mineiro, que atualmente é o líder, tem o Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil, o Flamengo. Então é complicado falar de títulos, mas falando de reforços, eu acho que esses dois foram os principais. Além deles, eu acho que o São Paulo contratou bem o Rafael Tolói. Rafael Tolói, que já era pretendido há muito tempo por vários clubes brasileiros. E parece que foi uma boa contratação para o São Paulo e também para o Rafael Tolói, que ele estava se escondendo lá no Goiás. Não querendo dizer que o Goiás é pequeno, mas o Goiás está na segunda divisão, segundo ano na segunda divisão, e o Rafael Tolói precisava aparecer. Ele que já jogou na seleção brasileira de base, precisava continuar jogando num time de ponta, e o São Paulo vai propiciar isso para ele. Quem mais? Jogadores importantes: o Martinútil, que foi revelação da Copa Libertadores no passado, não foi bem no Fluminense no ano passado, foi emprestado para o Villarreal da Espanha, estava retornando de empréstimo, o Cruzeiro o contratou por empréstimo junto ao Fluminense. Ainda acho que é uma aposta, já que ele não se adaptou ao futebol brasileiro, mas acho que uma aposta válida. O Grêmio, principalmente, que já trouxe o Zé Roberto, agora fez uma troca com o Santos e trouxe o Elano, vai ficar com o meio de campo muito forte, uma contratação também importante do Grêmio. O Grêmio também, que eu não falei dentro dos primeiros clubes candidatos ao título, mas também um clube forte, que já tem um ataque forte com Kleber e Marcelo Moreno, e agora no meio de campo com o Zé Roberto e Elano, pode fazer um quarteto forte ali. O Mano Luxemburgo, que é bom técnico, tem um elenco, quando tem um elenco na mão, consegue armar grandes times. E o Miralles, que é bom jogador, foi para o Santos. Não acho que ele joga bem de centroavante. Vamos dizer aí, tem alguns jogadores ainda que podem ser negociados ainda nos clubes. O Fluminense, por exemplo, que
renovou com o Deco, tem falado ainda na contratação do Conca. Conca que foi especulado em vários times, como Flamengo e também São Paulo, se eu não me engano, estava também querendo o Conca. O Santos também, por causa do Muricy, que treinou o Conca no Fluminense, também parece gostar dele. Então, mais que os chineses estão segurando ali firme. O Rafael Sobis do Fluminense também não sabe se fica, não sabe se vai. Tem muita especulação, tanto no Fluminense quanto no Cruzeiro, sobre o Thiago Ribeiro, um atacante que está no Cagliari, da Itália. Então é isso, parece que o Corinthians também, agora lembrando aqui, contratou 2 grandes reforços, principalmente, provavelmente já pensando no Mundial no final do ano, que é o Paulo Guerreiro, que estava no Hamburgo da Alemanha. Não sei como é que ele estava lá, mas jogando pelo Aliança Lima muitos anos atrás, é um jogador muito oportunista. E o Martinez, que desde o ano passado já tinha muita gente olhando para ele na Libertadores do ano passado. Ele que foi muito bem pelo Vélez Sarsfield, esse ano repetiu, acho que foi até melhor do que no ano passado, fez bons jogos e muitos clubes queriam, inclusive além do Corinthians o Santos também queria, o Fluminense especulou ele no início do ano, mas não conseguiu nada, e agora o Corinthians parece que está acertando com ele. Acho boa a contratação, Corinthians que deve perder jogadores agora, principalmente após o título da Libertadores, mas eu acho que o importante para os clubes, que muitos clubes não fazem, é agora que tem uma economia forte, em vez de contratar jogadores que precisa para completar seu elenco, fica contratando jogador de maneira desordenada. E aí gasta dinheiro, que agora tem dinheiro para alguns, né, tem condições de bancar jogadores caros, em posições que ele já tem jogadores para seu time titular. E em vez de, por exemplo, o Fluminense já há alguns anos aí, desde a saída do Thiago Silva, tem sua defesa criticada. Não acho a defesa a pior das defesas, mas que não é a melhor, não é. E o Fluminense parece que não olha para a defesa da mesma maneira que olha para o ataque. O Fluminense contrata muitos atacantes de ponta, contrata meias de ponta, até volante tem contratado bons volantes, mas zagueiro difícil. Eu não sei se a opção realmente é da comissão técnica, se é da diretoria, se é do patrocinador, não sei o que acontece. Mas não só o Fluminense acontece isso não. A gente fica falando aí do Fluminense. Até pouco tempo atrás o Inter também estava com a zaga bem questionada pela sua torcida. Agora parece que o Juan, não sei se está certo ainda, mas tudo indica que o Juan não vai assinar com o Flamengo, vai assinar com o Internacional. Também não sei qual é a condição física dele, o Juan que estava tendo muitas contusões na Itália. Eu acho que é uma boa aquisição do Internacional. Se o Juan estiver bem fisicamente, acho uma boa aquisição. E junto com o Forlan vai montar um time bastante forte. Agora, eu acho que os clubes brasileiros têm que prestar atenção aonde o clube precisa contratar. Em primeiro lugar, o Corinthians, por exemplo, contratou um monte de atacante aí. Não sei, parece que o Liedson vai sair, não sei se vai, se não vai. Muita especulação em torno do Liedson, parece que o Vasco também já está olhando para o Liedson, o Botafogo está olhando para o Liedson, não sei, mas o Corinthians contratou 2 atacantes, que é o Martinez, que joga pelas pontas, provavelmente pro lugar do William, que saiu com o Metalista da Ucrânia, e contratou o Guerreiro, não sei se é pensando na saída do Liedson já, mas eu acho que o Corinthians em si tem que pensar em todas as posições. O Corinthians que tem um time muito compacto, de repente perdeu o Castan para Roma, e aí, vai vir que zagueiro pro lugar dele? É importante contratar para essa posição. O Castan estava muito bem jogando do lado do Chicão. Eu acho que Fluminense, Corinthians, os clubes que estão em condições de contratar bons jogadores, Botafogo, o São Paulo, Palmeiras sempre investe, o Grêmio investiu muito, o Cruzeiro, o Vasco, tem muitos times querendo contratar. Eu só acho que tem que contratar com consciência. O Vasco contratou agora o Wendel, eu não sei como é que ele está hoje, que ele estava jogando no Oriente Médio, não sei em qual clube, eu esqueci, acho que é o Al-Shabaab, alguma coisa assim. Mas antes aqui no Brasil teve ótimas passagens pelo Cruzeiro e Santos, jogou também no Bordeaux da França. Acho que ele vai vir para cobrir a posição do Rômulo e do Alan que saíram. E ele, apesar que ele também joga de lateral esquerdo, acho que improvisado também de meia esquerda, mas acho que a origem dele é volante mesmo. O Vasco acho que foi uma boa contratação. Mas eu acho ainda que é pouco.
eu acho que os clubes têm que se atentar. Existem ótimas opções no mercado sul-americano, principalmente no mercado argentino, uruguai e chileno. Aproveitar que o Brasil financeiramente está muito mais forte que esses 3 outros países e começar. Eu acho que os olheiros do Brasil estão, eu não sei se estão olhando um pouco a base, com exceções de alguns clubes. A gente vê, o Corinthians achou o Romarinho aí, ó, parece ser um bom jogador, deve ter pago barato. Assim como esse, eu acho que deve ter muitos por aí, não só no futebol brasileiro, no futebol sul-americano principalmente. Eu acho que os grandes clubes brasileiros têm que se atentar a isso. Os clubes estão muito endividados e a gente está pensando sempre em trazer jogador, repatriar jogador da Europa. Eu acho legal repatriar jogador da Europa, mas eu acho que a mescla é a melhor opção. E essa mescla nem sempre acontece. A gente estava falando aí de mescla e tal. Eu acho, por exemplo, que o Flamengo tem ótimos jogadores na base. E até agora eu acho que são muito pouco aproveitados. O Flamengo estava com o Ronaldinho aí, contratou, gastando um dinheirão nele. O Ronaldinho não rendeu para o Atlético Mineiro agora. Não sei ainda como é que vai ser, acho que é cedo para falar do Ronaldinho. Mas o Flamengo aí que tem o Adrien, que tem o Tomás, que tem ótimos jogadores, o Luiz Antônio, muito bom jogador. Eu acho que eu não concordo também de colocar todos de uma vez, mas eu acho que tem que dar oportunidade para esses meninos. O Santos faz isso toda hora aí, ó, cansando de revelar jogador. Tem Neymar, Ganso, toda hora aparece jogador no Santos. O Internacional é a mesma coisa, principalmente no ataque. Quanto tempo que a gente vê o Internacional revelando atacante aí? Teve Daniel Carvalho com o Nilmar, depois teve a fase do Alex, do Alexandre Pato, teve o Tyson, aí agora está com o Leandro Damião, pegou o Oscar, né, que não foi revelado pelo Inter, foi pelo São Paulo, mas outro grande jogador. Então eu acho que se a gente olhar para a base, a gente tem muito a revelar. Tem muito a revelar. O Fluminense aí está com o Wellington Nem aí, que é grande jogador também, grande promessa, já subindo novos meninos aí, o Marcos Júnior parece também um jogador interessante. Eu que estou acostumado a olhar para a base, no Fluminense e no Flamengo também tem outros grandes jogadores. No Fluminense tem também o Eduardo, que é um meia muito bom, o Robert também. O Corinthians também tem uma base muito forte, grandes jogadores para subir. Então eu acho que nossos dirigentes têm que olhar um pouquinho só mais para a base. Eu não gosto de generalizar não, mas nesse caso eu tenho que generalizar, e generalizando eu acho que se olhar um pouquinho para a base vamos revelar grandes jogadores ainda e depender cada vez menos dessa importação, dessa repatriação dos clubes pagando caro por isso. Eu acho que os clubes precisam vender, mas vender bem. E para vender bem precisa de bons jogadores. Bom, esse foi o meu primeiro vídeo, está ficando muito longo. Espero que vocês tenham gostado. E até para eu fazer outros, né? Eu não posso prometer quando vai ser o próximo vídeo, mas espero que em breve eu consiga fazer um vídeo até melhor que esse, que estou um pouco nervoso. Então, gente, um abração. Espero que vocês continuem acompanhando aí o futebol de verdade. Estou atualizando com carinho. E quem me escuta na Rádio Energia 104.9 FM ou no site também da Rádio Energia, radiofmenergia.com. Um abração, galera. Valeu.